Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Então, gente, hoje eu trouxe para vocês mais um vídeo da série Maquiando Cliente. Esse é um Maquiando Cliente Pele Madura. Então, nesse vídeo eu vou trazer para vocês como que eu faço a preparação de pele e como eu maquio as minhas clientes de pele madura. Quando a Paty chegou, eu reparei nela que ela tinha alguns pelinhos a mais, alguns excessos de pelinhos na sobrancelha dela. Como vocês podem reparar, ela tem micro. Então, eu peguei uma pinça e fui retirando todos os excessos do pelo, pra fazer um design de sobrancelha mais bonito, pra dar um resultado melhor na maquiagem, tá, gente? Então, eu tirei esses excessos de pelinho. Logo em seguida, eu comecei a fazer a preparação da pele dela mesmo. Então, eu vim com o meu hidratante da Fenza, vitamina C, e apliquei nas bochechas, testas, nariz e queixo. E depois vim espalhando por todo o rosto dela. Sempre com movimentos rápidos e contínuos, para evitar muito atrito nessa pele. E com movimentos para cima por causa das linhas de expressão. Logo em seguida, venho com leque, abanando um pouco ela para acelerar o processo de secagem. E venho com outro hidratante. Esse é o hidratante da Ruby Encanto de Sereia. Aplico nas mesmas áreas, espalho ele por todo o rosto, com movimentos rápidos e contínuos, em direção para cima, por causa das linhas de expressão. Por todo o rosto e venho novamente com um leque acelerando o processo de secagem. Agora eu vou aplicar o primer na pele dela. O primer eu novamente coloco no dorso da minha mão e venho espalhando pelo rosto dela. Aplico na área das bochechas, testa, nariz e queixo novamente e espalho por todo o rosto dela. O primer é para esconder as imperfeições e suavizar os poros também, tá, gente? Fechar os poros. Agora, para fazer a pele dela, eu fiz uma misturinha da base da Alice Academy, a Ivory 01 e a Tan da Mary Kay. Fiz a misturinha na plaquete, misturei 2 gotas de diluidor para deixar a base mais diluída, por ser uma pele madura, para dar um aspecto mais leve nessa pele. Diluí e estou aplicando em todo o rosto dela. Eu aplico a base por quadrantes, para a base não secar muito rápido e não ficar nada marcado. Vou aplicando por quadrantes no rosto dela. Primeiro as bochechas, depois testa. E finalizo o rosto dela todo com a esponjinha. Aplicação direta com a esponja. A minha esponja, nesse caso, ela está úmida, tá, gente? E eu estou usando ela sempre com batidinhas, movimentos rápidos e contínuos também. Pra gente não remover nenhum produto que a gente aplicou anteriormente nessa pele. Os únicos pontos que nós podemos arrastar essas esponjinhas serão no pescoço e orelhas. O resto do rosto tem que ser feito todo com batidinhas. Já aplico também essa base na pálpebra dela, nos olhos dela. Feita a aplicação da base, agora eu vou vir com a camuflagem da Maquia no tom Canelle para fazer a iluminação do rosto dela. Como o rosto dela precisava de uma cobertura um pouco mais alta, eu apliquei essa camuflagem nas olheiras dela e desci um pouco perto das abas do nariz. Apliquei a camuflagem nos 2 olhos dela, né, nas 2 olheiras, na testa. Devido ao formato de rosto dela, a testa dela é menor, é pequena, então eu apliquei esse ponto de luz na testa para dar uma aumentada na testa dela e também na parte superior da boca dela, dos lábios dela, para aumentar essa parte também. Feita a aplicação, agora eu venho novamente com a minha esponja úmida e vou dando batidinhas, espalhando toda essa camuflagem pelo rosto dela. A camuflagem que eu utilizei nessa parte foi a Canelle da Maquia. Importante se atentar a esfumar somente nas partes onde você aplicou essa camuflagem, tá? Para não misturar totalmente com a base e não trazer um efeito ao contrário do que você estava buscando, tá bom? Feita a aplicação da iluminação, agora a gente vai vir com o contorno. Esse contorno que eu tô usando é um contorno em creme. Eu venho aplicando ele da raiz do cabelo dela, no topo da orelha, em direção à boca dela, para afinar um pouco mais o rosto dela. E vou subindo em direção às têmporas esse contorno. Vou repetir o mesmo processo do outro lado do rosto dela.
Eu inclino o rosto da cliente e começo a fazer esse esfumado, do topo da orelha em direção à boca para afinar o rosto. Na testa dela, a gente percebe que não é necessário muito contorno escuro, porque o escuro, ele diminui e o claro, ele aumenta. Como eu fiz a aplicação do contorno, da iluminação clara na testa dela, não é necessário a gente fazer uma aplicação do escuro. Então, eu só venho, passo um pouco do escuro na testa dela, só no início mesmo da testa, pra dar um aspecto mais bonito, né? Devolver o contorno do rosto dela. E também no maxilar dela, mas com movimentos leves e só com o que sobrou no pincel, sem muito excesso. Depois eu começo a fazer o nariz dela. A parte do nariz eu só faço as pontas, eu não faço aquele contorno natural devido ao formato do nariz dela. Então, eu faço o contorno nas pontas do nariz só e nas abas. Agora eu venho com o blush da Miss Rose, da paletinha da Miss Rose, e vou aplicar nas bochechas dela, na maçã do rosto, em direção à raiz do cabelo, sempre juntando com o contorno que a gente fez anteriormente. Com o excesso do pincel, eu venho e espalho por todo o rosto o excesso do blush, para trazer um aspecto de maior saúde para essa pele. Agora eu vou aplicar o iluminador nela, tô usando uma paletinha da Ruby Rose, de iluminadores, vem 6 tons. No rosto dela, eu estou usando o iluminador Galaxy. Eu sou apaixonada por esse iluminador, ele traz um aspecto muito bonito na pele. Como o evento que ela ia participar era uma sessão de fotos, eu trouxe um iluminador mais leve, tá? Não carreguei tanto no brilho, deixei algo mais natural. Vocês podem ver que a pele dela inteira tá sendo algo mais natural. Devido à sessão de fotos que ela iria fazer em um parque. Por isso a gente trouxe esse aspecto mais leve, de uma maquiagem mais clean para ela. Apliquei iluminador na ponta do nariz e na parte superior dos lábios, para dar uma aumentada também. Bom, agora vamos aplicar o pó translúcido nela. O pó translúcido que eu usei foi um da Stahl. Eu venho com a esponjinha, tiro todo o excesso de base e camuflagem que acumulou no olho dela, e daí aplico o pó translúcido. Depois repito o mesmo processo no outro olho, tiro o excesso para não marcar as linhas de expressões, e venho com o pó translúcido. Reparem que para fazer a aplicação do pó eu estou utilizando uma esponjinha. E os meus dedos de precisão é o indicador e o médio. Então, eu faço a aplicação desse pó translúcido nas partes necessárias e depois venho com um pincel esfumando e tirando todo o excesso de pó translúcido. A gente vem polindo essa pele para dar um aspecto mais natural na pele e não ficar nada marcado. Na hora de tirar o excesso da parte abaixo dos olhos, você tem que ter mais cuidado para não colocar o pincel dentro dos olhos da cliente e nem espalhar pó dentro dos olhos dela, para não causar uma irritação e ela lacrimejar. Então, o que eu faço? Eu peço para minha cliente olhar para o alto e daí venho com esse pincel tirando todo esse excesso com cuidado. Agora, nós iremos iniciar os olhos dela. Para iniciar o olho, eu venho, como ela já tem micro, ela já tem a sobrancelha feita, eu primeiro fiz a delimitação. Depois, eu vou vir com a sombra, retocando e realçando a cor das sobrancelhas dela. Então, primeiro eu delimitei essa sobrancelha e já espalhei um pouco da camuflagem por toda a pálpebra fixa e móvel, para que quando a gente venha com a sombra, pigmente melhor essa sombra no rosto dela, nos olhos dela. Venho, esfumo, tiro todo o excesso com a esponja. E depois venho com um pincel chanfrado. Esse é da Macrylan que eu tô usando. E começo a fazer o preenchimento das sobrancelhas dela. Uso uma esponja de apoio para erguer as sobrancelhas, para não manchar a pele dela com os meus dedos. E venho com esse pincelzinho. Eu apoio o dedo mindinho na bochecha dela. E venho espalhando toda essa sombra pela sobrancelha dela. Venho preenchendo. Faço o mesmo processo na outra sobrancelha. Preencher primeiro eu desenho e depois eu preencho ela. Mas no caso dela, como ela já tinha micro, foi mais sossegado de fazer esse processo. Eu já fui preenchendo ela ao mesmo tempo que desenhava.
Depois eu volto com a esponja novamente, tiro todo o excesso dessa camuflagem que a gente aplicou nos olhos dela e começo a fazer o esfumado da sombra. Para fazer o olho dela, eu quero trazer um fundo mais clean, mais leve, né? Um fundo mais neutro para essa maquiagem, por ser algo durante o dia e num parque. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou usar a paleta de sombra Spell da Luisense. Primeiro, eu vou fazer a aplicação da sombra Sweet, que é um tom de marrom quente. Vou fazer a aplicação dessa sombra no canto externo dos olhos dela, da pálpebra móvel. Primeiro, eu venho com movimentos circulares, né? Eu aplico essa sombra, eu vou construindo a sombra. Você não precisa vir com uma quantidade grande de sombra e aplicar direto no rosto dela. Você pode construir essa sombra. Para construir, eu vou pegando um pouco de sombra, tiro o excesso nas mãos e aplico. Pego mais sombra, tiro o excesso e aplico. No que eu já vou aplicando, eu já vou esfumando também. Para fazer o esfumado, eu faço com movimentos circulares e batidinhas leves ao mesmo tempo, tá, gente? Eu faço como se fosse um C invertido nos olhos dela. Eu aplico essa sombra e venho esfumando para dar um melhor acabamento nessa maquiagem. Quando eu esfumo essa sombra ali no côncavo dela, como vocês podem ver, eu fiz movimentos de vai e vem, tá, gente? Então, até agora já foram 3 tipos de movimento. Eu apliquei a sombra, batidinhas, depois esfumei com movimentos circulares, e por fim, para fazer essa sombra para o côncavo, eu fiz movimentos de vai e vem. Agora eu vou iniciar o canto interno. Para fazer o canto interno, eu peguei um pincel de esfumar menor. Vou utilizar a mesma paleta de sombra, a Spell da Luisense. Neste caso, a sombra que eu estou usando é a Start, a primeira sombra da paleta. O tom dela é mais puxado para um bege claro. Faço a aplicação desse tom no canto interno dos 2 olhos, com movimentos de vai e vem. Eu aplico e faço movimentos de vai e vem. Agora, eu venho com a sombra Sweet de novo e vou fazer um esfumado em diagonal para unir a sombra Start com a Sweet, para dar um melhor acabamento nos olhos. Agora, eu vou vir também com uma sombra preta da Luisense, uma paleta da Luisense também, só que é a paleta nude da Luisense. Eu aplico essa sombra preta em movimentos de vai e vem em diagonal, tá? Do canto externo em direção ao canto interno do olho. Depois esfumo com movimentos circulares, unindo a sombra preta com a marrom. Agora, para trazer um ponto de luz para essa sombra, eu vou vir com o pigmento da Ramona Cosméticos. E vou aplicar em toda a pálpebra móvel, tá? E principalmente no canto interno. Agora eu venho novamente com o contorno da Dylos, o 08, né, o pó compacto da Dylos 08, e vou reforçar o contorno do rosto dela. Devido ao fato de ser uma maquiagem para o dia a dia, algo mais leve em um parque, a gente optou por não aplicar os cílios postiços. Então, a gente carregou os olhos dela, os cílios dela, com a máscara de cílios. Essa máscara de cílios que a gente tá usando é da Avon, a Super Choque. Ela traz um aspecto muito bonito para os cílios, ela alonga bastante e não deixa aquele aspecto muito grudento, sabe? Que tá na cara que passou um monte de máscara de cílios. Deixar algo mais natural e sutil. E ficou muito lindo no olho dela também.
devido ao fato também dessa minha cliente ela já ter cílios grandes, tá? Ela tinha uns cílios bem grandes. Agora, nós iremos aplicar o batom na boca dela, nos lábios dela. Primeiro, eu tiro um pouco do excesso do pincel e depois começo a fazer o desenho da boca dela. Esse batom, eu queria deixar ele um pouco mais leve e mais mole para aplicar, então eu diluí ele um pouco, tá, gente? Para começar essa aplicação, eu primeiro desenho todo o arco do cupido dela e os lábios inferiores, para depois vir preenchendo os lábios dela, tá, gente? Então, eu começo desenhando sempre para depois preencher. O batom que eu tô usando nela, ele é um tom um pouco mais puxado pro vinho, entre o vinho e o marsala ali, na escala das cores vermelhas, tá bom? Ele é um batom escuro, eu escolhi aplicar o batom escuro, devido ao fato de toda a maquiagem ter um aspecto mais leve, mais natural. Então, o batom a gente optou por aplicar uma cor mais escura, pra dar mais atenção. Gente, vocês me perdoam, mas algumas partes eu fiquei com o cabeção na frente, atrapalhando a visão de vocês. Vocês me perdoam mesmo. Mas é que na hora eu precisava de uma visão melhor dos lábios dela, ou de alguma parte do rosto dela, e eu colocava o cabeção na frente de vocês, me perdoem. Agora eu venho finalizando essa boca, reparando se ficou alguma parte tremida ou alguma parte sem aplicar o batom, e vou arrumando essas partezinhas, tá? Dando um pouco mais de atenção nessas partes para arrumar. E agora ela está pronta, gente! Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que as dicas tenham sido úteis para vocês. Eu vou deixar algumas fotos aqui do ensaio dela para vocês darem uma olhada de como ficou. Espero muito que tenham gostado. Deixa aquele joinha, se inscreve no canal e compartilha com todo mundo essas dicas. Um beijo e até o próximo vídeo!